Olá, boa noite. Estamos iniciando o programa em off de hoje. A gente vai conversar sobre como inovar e fazer o negócio crescer. É o que todo mundo quer, na verdade, né? E para isso nós convidamos um especialista no assunto, o Macário Moraes, empreendedor e que já criou startups, já tem experiência, uma experiência vasta no segmento e vai conversar conosco, vai nos trazer dicas, Macário, para como inovar, empreender e fazer o negócio crescer, que todo mundo quer. Boa noite. Boa noite, Mário. Boa noite a todos os telespectadores. É uma honra estar aqui contigo e, de fato, hoje o meu maior desafio, a minha maior missão tem sido ajudar empreendedores e implementar práticas inovadoras que possam ajudar eles e os meus negócios a crescer, mas sem enlouquecer, que é muito importante. Isso é que é importante, né? Bom, enfim, vamos para o início. Uma pessoa deseja empreender. Qual é o primeiro passo que ela deve tomar? Primeiro, Mário, é importante entender que empreender não tem necessariamente relação com ter negócio. Todos nós temos uma aptidão empreendedora na medida que a gente entende que empreender está relacionado à realização, está relacionado a risco e está relacionado à ação. Então isso pode ser visto em várias atividades. Algumas decidem empreender em negócios, outras continuam empreendendo em negócios dos outros. Mas aqui a gente vai falar do empreender nos seus próprios negócios. E a primeira coisa que a gente recomenda é ter essa consciência da atitude empreendedora, dos comportamentos empreendedores e a partir daí identificar uma oportunidade. Uma oportunidade, muitas vezes, ela é a chama que faz com que tudo isso que eu acabei de falar seja colocado em ação. E a terceira coisa também muito relevante é entender que o jogo do empreendimento é um jogo que demanda muita energia, demanda muita disposição, demanda muito, tanto do corpo quanto da mente, quanto de todos os recursos que você tem, para que você possa, de fato, fazer uma jornada que não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, diferente de muitas coisas que estão falando por aí, de você ficar rico em um dia, em uma semana, em um mês. Então a gente está falando aqui de uma jornada que demanda esses três elementos que eu falei aqui agora. E talvez alguma pessoa fique pensando, mas eu quero empreender, mas o que eu quero empreender já tem um monte de gente no mercado. Enfim, há a possibilidade de você empreender em um negócio, um produto, uma marca que já esteja estabilizada no mercado e você ser diferente? Olha, volto à primeira parte aí da nossa conversa, porque que bom que tem gente procurando esse mercado, esse negócio que você tem. Isso quer dizer que tem pessoas comprando. Por mais que existam restaurantes, empresas no segmento alimentício, as pessoas continuam querendo comer e comendo todos os dias. A partir disso daí, você não deve estar preocupado com a concorrência, mas sim aprender com a concorrência. E muito importante também encontrar nichos, espaços específicos que você possa fazer melhor do que os outros. Então, se você vai atuar em um determinado segmento, você pode trabalhar com segmento para o idoso, ou para criança, ou para mulheres, ou para qualquer segmentação, qualquer nicho vai ajudar você a ficar melhor do que o concorrente, mas ter concorrência é um bom sinal, quer dizer que tem gente querendo comprar. E talvez aí esteja a questão de inovar, que não necessariamente é trazer uma coisa totalmente nova, né? Você pode fazer com um pequeno diferencial essa diferença, né? Isso aí, e não é assim algo complexo, não é preciso você ser o Steve Jobs, nem o Bill Gates, porque essa palavra inovação muitas vezes está associada à tecnologia. Né? Eu que venho do mundo das startups e hoje treino e invisto em empresários nesse segmento, a gente vê que na prática são coisas simples que facilitam a vida das pessoas, tornam as empresas mais eficientes. E essas pequenas coisas acumuladas pouco a pouco, elas sim tornam um diferencial. Imagina você melhorar 1% a cada dia de algo que você tem, ou para fazer melhor para o cliente, ou para tornar mais rápido, ou para fazer mais barato. Esse acúmulo de pequenas inovações, de pequenas melhorias, vamos chamar assim, do dia a dia, é que faz com que você, dentro de um nicho, consiga aproveitar a oportunidade e aí fazer a tua empresa começar um processo de crescimento. E o que faz, então, na prática, uma startup, por exemplo, se destacar no mercado, ser vista pelo mercado e ser absorvida por esse mercado? Olha, isso é muito curioso porque startups são empresas que começam normalmente sem equipe, sem dinheiro e sem estrutura, o que é muito comum nas pequenas empresas.
Ao mesmo tempo, dados aí de 2022, 53% das startups cresceram 90%, enquanto que empresas tradicionais, também pequenas, cresceram 1,9%. E aí você vê que não é o fato de você não ter dinheiro, não ter estrutura, não ter uma organização melhor que vai fazer você crescer, mas está aqui, está na cabeça e na atitude daquele empreendedor. O que é que eles têm de muito diferente? Eles encontram claramente um problema a ser resolvido, uma oportunidade a ser trabalhada e eles se especializam naquilo. Depois eles têm uma equipe complementar, que é um grande erro também da maioria dos empreendedores que se acham, né, do mercado tradicional, que se sentem super-heróis do seu negócio. Então ele quer atacar, armar, defender, ainda agarrar dentro da própria empresa. As startups normalmente tem 3 ou 4 pessoas, cada uma na posição que joga melhor. E depois uma intensidade muito grande. Então as startups elas colocam muita energia, e aí volta a falar, a energia pessoal, a intensidade colocada, concentrada naquela atividade, faz com que a velocidade de crescimento seja maior, e aí a gente vê dados como esse, 1,9% de crescimento em um ano nas pequenas empresas, 90% em pequenas empresas também, mas do segmento de startups dentro do mesmo período. Esses números podem nos traduzir a necessidade das empresas tradicionais se reinventarem, por exemplo? Totalmente. As empresas tradicionais andam assustadas com as mudanças que estão acontecendo e é natural. Nós estamos vivendo, principalmente no pós-pandemia, uma intensidade muito grande de mudanças tecnológicas. Mas eles não entenderam que não é a tecnologia que está fazendo isso. É exatamente esse movimento de mente, de ação, de direcionamento, que faz com que as startups andem mais rápido. E elas sim têm muito para aprender. Existem hoje vários programas que ajudam a empresas tradicionais, dentro dos segmentos tradicionais, entender o que é a ameaça e principalmente quais são as oportunidades que esse modelo mental de uma startup, de uma empresa que cresce rápido, ela pode ser levada para o seu negócio tradicional. Aí alguém pensa, então eu quero criar uma startup agora. O que é que se faz? Como é o passo a passo para você? Vou reforçar, que tudo começa na mente. Vou repetir isso aqui várias vezes, tá, Mário? Porque enquanto o empreendedor não perceber que ele é o motor da mudança que ele vai ter no negócio dele, ele parar de culpar o governo, parar de culpar os funcionários, parar de culpar a família ou os clientes, porque tem empreendedor que reclama dos clientes que pagam a ele. Enquanto ele não tiver essa consciência, esse entendimento, qualquer coisa que eu fale aqui vai ser de pouca utilidade. Mas feito isso daí, o grande movimento que o empreendedor passa a ter é que ele tenha uma mente de teste. Essa é outra característica das startups. Elas testam, erram rápido, investem pouco, mas elas corrigem muito rapidamente. Então, em vez de você começar a querer investir numa startup, que é algo legítimo, mas que é importante você conhecer um pouco mais do ecossistema, porque você não faz da sua empresa ou das melhorias da sua empresa pequenas startups. Então, o que eu oriento aos empresários tradicionais é que eles encontrem oportunidades dentro do seu próprio negócio, e tem várias oportunidades. E a partir dali começam a experimentar algumas das práticas que as startups usam. Por exemplo, a prototipação. O que é a prototipação? É você fazer algo muito próximo ou próximo daquilo que você espera que seja entregue ao cliente e ele experimente e compre. Então, só essa prática, que é muito comum no ambiente das startups, vai ajudar o empreendedor tradicional a começar a exercitar esse modelo mental de experimentação, de teste e de não se sentir um fracassado ou se sentir mal porque alguma coisa não deu certo. Como dizia Thomas Edison, ele encontrou 999 formas de produzir a lâmpada, e isso há centenas de anos atrás. Então não é a questão da tecnologia, é a mente disposta a aprender e a testar, que agora está sendo potencializada pelas startups. Isso pode fazer com que, por exemplo, aí eu volto para a questão das empresas tradicionais, porque em detrimento daquela sua informação de 1,pouco% de crescimento, nós temos o outro lado da moeda, que a maior parte dessas empresas, elas não resistem aos 5 primeiros anos de existência, né? Quer dizer, tem alguma coisa errada aí, né? Então, aí o que é que está faltando, então? E aí eu vou entrar um ponto a mais, assim, aprofundando um pouco aqui nossa conversa, que diga-se passagem, estou adorando aqui, tá, Mário? Espero que os telespectadores também.
Boa parte das empresas que sucumbem aí nesses primeiros anos, e os 5 anos são 5 anos do Vale da Morte, Sim. Tem relação, ou pelo menos atribuem, a falta de capital de giro, a falta de planejamento, a mudanças do ambiente. Tudo isso daí, do ponto de vista prático, empresarial, são situações que são previsíveis, são possíveis de serem trabalhadas desde que você se prepare. Então, o que eu vejo é o empreendedor que não se preparou, ele partiu daquele desejo, né? E aí pode ser um iniciante ou um empreendedor que está querendo crescer, não importa em que estágio você está dentro do ciclo aí de amadurecimento da empresa. Mas ele não se preparou para aquela oportunidade, né, do ponto de vista pessoal, financeiro e estrutural, e aí ele se lança naquele desejo até infantilizado de riqueza rápida, né, de liberdade, de não ter chefe, de não ter patrão, de não ter horário. E aí, quando ele se joga naquilo ali, ele se joga meio que de uma forma imatura mesmo, não tem outra palavra para colocar aqui. E isso aí gera toda essa consequência aí de coisas que eu acabei de falar para você. Né? Uma falta de planejamento, uma capital de giro que não é tido, e ele coloca isso para fora, mas no final das contas, o grande ponto está no próprio empreendedor. Vou voltar a isso mais uma vez. Na medida que ele consegue se melhorar e mudar a forma dele pensar e dele agir, ele passa a ter um controle maior do ambiente dele, uma percepção de controle dentro do ambiente dele. Com todo esse know-how que você já adquiriu ao longo da sua carreira, ao longo da sua vida profissional, você nos traz um método inovador que ensina esses empreendedores a crescer nos negócios, e aí você fala sem enlouquecer, né? Isso aí. Enfim, que método é esse? Como é que ele é aplicado e ele é eficaz? Então, primeiro eu vou te falar de onde surgiu, né, esse método. Eu venho de uma história de um empreendedor normal com várias das características que eu falei aqui para você. E, de fato, o empreendedor normal ele tem alguns atributos que talvez alguns dos telespectadores aqui você reconheça. Né? Ele está muito direcionado apenas à questão financeira do negócio, ao lucro, ao ganho material. Ele muitas vezes está apagando incêndio toda hora, ele está jogando toda hora em todas as posições e está tudo em cima dele. Ele está muito dentro do dia a dia, ele não consegue olhar as oportunidades e ele muitas vezes tem hábitos pessoais que são muito desfavoráveis a essa geração de energia que é necessária. Então, é uma pessoa que não se alimenta direito, que não se cuida direito, que não come direito, que não dorme direito, que vive procrastinando atividades, que acaba não tendo tempo para estudar, para se preparar. Então, esse conjunto de coisas faz com que ele fique mais o que eu chamo de um empreendedor normal. Vai ser comum você encontrar isso e parece que é assim mesmo. Então, vivendo essa vida, eu cheguei aos 40 anos, né, do ponto de vista social, muito bem, porque eu estava com a minha independência financeira garantida, muitos negócios, uma startup que estava crescendo, reconhecida no mundo todo, mas internamente eu fui diagnosticado pelo que hoje é reconhecido como síndrome de burnout. Naquele momento ali da síndrome de burnout, no diagnóstico médico, a especialista me disse que se eu continuasse daquele jeito, eu ia passar o resto da vida tomando remédio. Remédio controlado, e eu pensei se eu queria passar a minha vida daquele jeito. Como hoje eu sei que vários empreendedores estão assim. São empreendedores que tomam remédio para dormir, tomam remédio para acordar, tomam remédio para ficar acordado, tomam remédio para namorar, e isso é mais comum do que, o mais normal do que talvez quem está fora desse jogo saiba. E depois de passar aí por vários treinamentos, treinar várias pessoas em vários métodos, eu vi que tinha uma forma diferente de fazer isso. Eu faço parte de um programa do Sebrae chamado Empretec, então foram mais de 9 mil pessoas treinadas e eu comecei a perceber que isso era uma característica comum. E eu fui atrás de outras pessoas que faziam diferente. Esses empreendedores eu chamei de empreendedores plenos. São empreendedores que eles conseguem sim crescer os negócios, mas eles sabem que a ativação principal dele, o maior ativo dele, está quando ele consegue integrar o físico, o emocional, o intelectual e o espiritual para os objetivos de crescimento. E isso faz com que ele esteja preparado para gerar energia pessoal para o crescimento e aí crescer os negócios. Daí surgiu o que a gente chama hoje de movimento empreendedor pleno, que tem impactado, e falando de impacto, milhares de pessoas já passaram por palestras, mentoria, programas de treinamento, com resultados na vida e no negócio.
Só para que você tenha uma ideia, hoje eu conversei com um deles e ele, falando de uma decisão que ele tinha tomado, que ele estava aguardando aí pelo menos uns 15 anos, e dentro do programa ele tomou essa decisão. Tá? Por quê? Porque ele entendeu que não vai ter um CNPJ forte com um CPF fraco. Enquanto você não entender que o empreendedor ele é o centro que vai gerar energia para todo o sistema empresarial, e esse centro ele não tiver fortalecido, ele não consegue gerar essa energia para o sistema. E aí o que é o método, né, que eu chamo Crescer Sem Enlouquecer? Esse método ele tem 12 passos que vão desde a identificação da oportunidade, assim como as startups elas fazem, passando por questões relacionadas ao planejamento, para que a pessoa ganhe tempo, porque o empresário, o empreendedor normal, ele vê o planejamento como uma perda de tempo. Mas ali é um ganho de tempo, porque planejar é simplesmente pensar antes. Então, antes de eu fazer, eu vou pensar para gastar menos energia. Você se antecipa às questões. E tudo pensando assim, como é que eu faço para economizar minha energia? Eu digo até que é uma certa preguiça inteligente. Né? Como eu economizar energia para eu colocar energia nas coisas certas que vão me dar o maior retorno. E não só falando do negócio, mas da vida pessoal também. E aí depois a gente segue para uma parte de execução e outra parte aí de relacionamento com as pessoas. Então o método ele tem 12 passos em 4 blocos e em paralelo, Mário, aí vem sim uma mudança de hábitos. Uma mudança de hábitos física, porque eu digo para os empresários, amigos, se você não consegue acordar de manhã e dominar seu corpo para você ir fazer um exercício, ou você está com a mente muito fraca, ou você está muito cansado, ou você não acredita que você vale a pena um investimento de um tempo para você. E todos esses 3 elementos eles são muito danosos para o negócio. Então começa por uma ativação de mudanças de hábitos físicos, passa por uma mudança de hábitos relacionados à parte intelectual, a forma como a pessoa constrói a rotina dela, a como ela lida com o dinheiro, como é que ela organiza financeiramente a vida pessoal e empresarial, que muitas vezes não está controlada, isso gera um estresse absurdo. Qual a rede de pessoas, mentores, especialistas ao redor dele, para que ele possa se apoiar na hora que ele for tomar decisões. Como é que está o ambiente, que eu chamo o ambiente emocional, no ponto de vista do que é que ele carrega atrás. Muitos empresários vêm de pobreza, então eles estão lá na cabeça dele que eles têm que ter a riqueza para que ele não fique pobre, e aquilo é uma energia gasta muito grande. Como é que é um ambiente familiar? O ambiente familiar favorece ou desfavorece? Então, todas essas questões, né, são hábitos que foram construídos na vida da pessoa. Sim. Além de que eu chamo de hábitos espirituais, do capital espiritual, que estão relacionados a você entender que a sua empresa ela é um instrumento de serviço. De serviço. E a gente vai continuar explicando tudo isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. Voltamos ao programa em off, estamos falando hoje com o Macário Moraes, que é empreendedor e que está nos trazendo informações a respeito de um método inovador que ensina empreendedores a crescerem nos negócios sem enlouquecer, como você próprio coloca num livro, não é isso que você está lançando? Olha aí, o livro do Macário Moraes, já foi lançado? Ele está em pré-venda e a distribuição começa agora na próxima semana. Na próxima semana, e as pessoas podem encontrar onde? Pode, qualquer pessoa que queira aqui, ele vai entrar no empreendedor.pleno, lá no Instagram, e aí vai ter lá no link da bio, ele já pode adquirir o livro na pré-venda e ainda vai receber uma mentoria, né, de como utilizar o livro para fazer essa virada do jogo em 12 semanas. Empreendedor.pleno no Instagram. No Instagram. Né? Arroba empreendedor.pleno. Exatamente. Muito bem. Então, se ficar interessado, já vai teclando aí, já vai digitando. Bom, e a gente está falando, você falou sobre 4 pilares, a questão do intelectual, que foi o segundo, né? O emocional, o que mais? Quais são os outros 2? O físico e o espiritual. O físico e espiritual. Você faltou falar um pouquinho sobre o espiritual, não é isso? Eu chamo ele de capitais, né? Alguns chamam de pilares, outros chamam de áreas. Eu chamo de capitais porque eu quero dar significado para
a importância do que é cada área dessa. O empreendedor normal, ele acaba olhando só para o capital financeiro, a acumulação do capital financeiro. O empreendedor pleno, ele entende que esses capitais, quando ele é investido nele, ele gera capital financeiro. Mas te respondendo aí, no capital espiritual, são 3 hábitos. O primeiro hábito, eu comentei aqui, é você servir, entender que sua empresa é um instrumento de serviço. É uma prestadora de serviço, ela presta serviço. Então ela tem que buscar resolver problemas de gerar, atender necessidades do ambiente que está ao seu redor. A outra é as práticas de introspecção, Mário. Porque é o seguinte, nós vivemos num ambiente muito estressor. Sim. Né? E o Brasil, a gente está aqui nesse momento aqui, terminando aí um período aí do Setembro Amarelo, e o que a gente tem é o Brasil hoje como líder do ranking mundial de vários sintomas, como ansiedade, síndrome de burnout. Problemas de saúde mental. Saúde mental. De forma geral, nós estamos nas primeiras colocações do mundo. E aí, o ambiente é estressor. Então, práticas de introspecção como oração, meditação, silêncio, contemplação, elas ajudam a saúde do cérebro. Sim. Tudo isso que eu acabei de falar, na verdade, ela ajuda na saúde do cérebro. E por último, tem uma clareza muito grande das suas qualidades, que eu chamo de identidade, de seus talentos, de seus dons, e a partir daí explorar para algo que seja além do dinheiro. Dinheiro é bom, é muito bom, a gente vive num material, mas o propósito, né, ou a missão do empreendedor, ele pode ser mais longe do que isso, porque a gente vê muitos empresários muito ricos, mas muito pobres do ponto de vista pessoal. Você tem que ter a realização, se sentir realizado, se sentir satisfeito com aquilo ali, né? Enfim, é uma questão interessante. E você falava também em 12 passos. Exatamente. Que passos são esses que a gente pode dar para que as pessoas sigam? Então vamos lá. Esses 12 passos, eles estão fundamentados em uma teoria bastante já reconhecida mundialmente, inclusive pela ONU, das competências empreendedoras. Então, existem competências empreendedoras que são identificadas pela ONU como sendo as competências que são mais comuns em empreendedores de alto impacto, empreendedores de sucesso. Então, os passos, elas ferramentalizam algumas dessas competências. Então, começamos com buscar uma oportunidade. Aí, quando eu falo buscar uma oportunidade, o empreendedor às vezes está distraído com muitas oportunidades. Então, qual é a oportunidade que ele realmente vai concentrar energia? Depois, um outro passo, quais são as informações que são relevantes para o negócio? Porque boa parte dos empreendedores normais também está muito distraído, se distrai facilmente, começa uma coisa, não termina. E aí, quando vai tomar uma decisão de entrar mais fundo numa oportunidade, acaba sendo raso. Ou passa muito tempo buscando essa informação. Aí a gente vai para um terceiro passo, que é o passo do avaliação de risco. Tem gente que se arrisca demais, tem gente que se arrisca pouco e acaba ficando parado. Então esses 3 passos, eles ajudam o empreendedor na tomada de decisão e demanda muito da atenção. Aí a gente vai para outros passos, que é a definição de um objetivo claro, uma meta clara que seja mobilizadora e que esteja ligação com aquilo que aquece o coração do empreendedor. Tá? Normalmente é muito mais do que o material. Vamos para uma zona de planejamento. Eu vou fazendo aqui alguns agrupamentos, tá, Mar? A parte de planejamento, e quando a gente fala de planejamento, não é só o planejamento formal, mas o planejamento da sua rotina, da sua vida. Porque imagina assim, Mário, eu sou... E cada um tem uma logística. E cada um no tem dia a sua, dia, né? Cada um tem a sua. Hoje eu treino, né, e corro maratonas. Lá atrás eu era sedentário, mas eu entendi que meu corpo precisa estar muito forte para que eu possa dar conta da quantidade de empresas que eu tenho hoje, a quantidade de pessoas que eu mobilizo, então eu tenho que estar no meu estado máximo para poder lidar com isso. Então, como é que eu vou conseguir treinar para uma maratona, né, que demanda 1 hora, 2 horas de treino diário, fora alimentação, sono, etc., se eu não aloco isso na minha agenda? A mesma coisa se dá para quando uma pessoa diz assim, eu vou abrir um novo negócio, mas ele pensa nisso de uma forma idealizadora, mas ele não pensa que o nosso recurso tempo é onde ela vai se materializar ou não. É simples assim. Eu posso querer correr uma maratona por muita boa vontade, mas se eu não treinar 1 hora, 2 horas por dia, isso não vai acontecer. Se você não tiver o condicionamento para aquilo ali, você não vai. E a mesma coisa E talvez seja pior. E talvez você se machuque, né? Paga um preço muito alto, enfim, tenha consequências que não são as consequências quando você definiu aquele objetivo. Então passa o planejamento pessoal, da rotina que eu chamo de rotina inteligente, para depois ir para um planejamento empresarial e aí seguindo uma lógica aí que as startups usam muito, que é fazer tiros trimestrais com micro tiros semanais para que você possa ter velocidade e ritmo, da mesma forma como é uma corrida, né? Eu faço muita analogia hoje
com o treino e a atividade física e os treinos para maratona. E aí depois a gente vai para uma etapa de execução. A execução, muito empresário diz assim, não, mas é porque as pessoas dependem de mim. Eu pergunto a eles, você já escreveu o que é que as pessoas têm que fazer? Porque para fazer, eu também tenho um negócio de franquia. Negócio de franquia crescem porque existem procedimentos, existem manuais, existe perfil de pessoas. Então isso daí faz com que o empresário ele possa sair mais do dia a dia operacional e orientar as pessoas e entendendo que as pessoas elas não são, não recebem aquilo, coloca o chip e começa a funcionar. As pessoas precisam ter treinamento, orientação, a depender do nível dela. Se não fosse assim, uma McDonald's não estaria como está hoje ou várias outras redes de franquia. E o negócio de franquia, só para ilustrar, enquanto ele tem uma chance de morte 10 a 11 vezes menor do que uma empresa que não é de franquia. E aí você começa a entender como é importante isso. Por fim, a conexão à parte das pessoas. Tá? Assim, eu vejo muito empresário reclamando das pessoas, se queixando que a mão de obra é qualificada, que as pessoas não têm compromisso. E aí a pergunta que eu lanço para o empresário é que se você tem compromisso com as pessoas. Se você tem comprometimento com elas, se você realmente cuida das pessoas, porque ele disse, mas a pessoa só quer o salário, mas você só quer dar o salário para ele. Então assim, o que é que você dá mais além do salário que faça com que a pessoa lhe sinta atraente, sinta atraída, se sinta integrada à equipe ali, ao negócio, né? Se sinta participante, co-participante. O que é que você faz, que seja em atitudes, que seja na forma de tratar, na forma de olhar, humanamente falando, para que as pessoas tenham vontade de estar com você. Muito bom. Macário, o tempo passou rápido, tem 39 segundos agora. Meu Deus do céu. Eu queria que você levasse sua mensagem em 30 segundos para o Eu quero dizer para vocês, você empresário, que sim, é possível sair dessa vida esgotada, perdida, acomodada, de baixos resultados, para uma vida plena na tua vida e nos teus negócios. E que convidar você para acessar empreendedor.pleno, para que você possa entender que existe uma jornada diferente, né, e que existem vários empreendedores de hoje e de ontem que fizeram uma jornada diferente, com muitos resultados e que é possível sim crescer e lucrar sem enlouquecer. Obrigado, viu, Mário? A gente é que agradece. Macário Moraes, empreendedor do @empreendedor.pleno lá no Instagram, falando conosco sobre um método inovador que ensina empreendedores a crescerem os negócios sem enlouquecer. A gente agradece a sua participação também aqui conosco até este momento. Uma boa noite e até o próximo programa.